Vamos. Quem vê, quer ver. Em 31 edições da Volta ao Alentejo, nunca Souzel tinha assistido à partida da Alentejana. Aconteceu nesta segunda etapa da edição 2013. Íamos sair de Souzel em direção a Portel, 172 km, com o português Daniel Silva, da equipa Rádio Popular Onda, a sair de amarelo. Sim, mas um dia que se perspectivava complicado para o corredor da equipa do professor Zé Santos, atendendo às suas características, essencialmente um trepador, disse tirar a vantagem no primeiro dia na chegada ao Alto Marvão, mas atendendo às bonificações em discussão ao longo da etapa e também à chegada, seria complicado, como aliás se viria a comprovar. Partida ao final da manhã, como de resto está a acontecer em todas estas etapas da Volta ao Alentejo, com saída simbólica às 11h20. Cá está o jovem de quem se falava, Daniel Silva, camisola amarela, à saída de Portel para 172 km, sem grandes dificuldades. Sem grandes dificuldades em termos de percurso, no entanto, e pelo facto de nos primeiros 80 km estarem situadas as 3 metas volantes do dia, a corrida foi logo muito lançada e, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na primeira etapa, a não conseguir encontrar rapidamente uma fuga. Passagem por Estremoz, de resto tivemos aqui, digamos, 2 horas de competição em que foram inúmeras as tentativas de fuga sem grande sucesso, porque ninguém queria arriscar. Ninguém queria arriscar e também havia a discussão, depois das pequeninas diferenças existentes na etapa do primeiro dia, em relação aos primeiros classificados. Muita luta pelas metas volantes, a primeira das quais logo em Vila Viçosa. Aqui o belga da Bontrager, Jasper Stuyven, dava já uma indicação daquilo que iria ser o resto da etapa. Ele que tinha largado para o segundo dia com 12 segundos de desvantagem. Diferenças então muito reduzidas e que possibilitavam, no fundo, por estes corredores que estavam nos lugares cimeiros, a vontade e a intenção clara de chegar ao final logo da segunda etapa com uma nova liderança de corrida. Era isso que se perspectivava. A média desde o início muito elevada, com a equipa também de José Barros muito ativa, a formação OFM Quinta da Lixa. E já depois de ultrapassadas as 3 metas volantes, antes de subirmos para Monsaraz, uma fuga realmente a concretizar-se. Finalmente a concretizar-se, depois dessa discussão muito apertada nos 3 sprints intermédios. Na subida, na dificuldade maior da etapa, este grupo estava na dianteira. A presença de Alejandro Marque e de 2 companheiros de equipa da formação a que já fizemos referência ditava também aqui o interesse particular, para além, claro, das outras formações estrangeiras, e de destacar a presença também do homem do loltano Dunas Douradas, Carlos Oyarzún, e ainda do português Filipe Cardoso, da FAPEL Glass Drive. Estava-se a subir para a única contagem de montanha deste dia, uma terceira categoria em Monsaraz, quando o homem Alejandro Marque, o espanhol da equipa OFM, dá uma sapatada para vencer tranquilamente esta contagem de montanha, uma vez que ele estava também interessado nesta luta. E que entra ainda mais na discussão pela vitória final nesta classificação, para além, claro, da geral. Depois de subir, também se desce, a alta velocidade, aqui com o grande lago de Alqueva à vista, as terras do grande lago, estes 11 elementos na frente da corrida, e o Boa Vista fazia aquilo que podia. Fazia, no fundo, aquilo que lhe era possível, atendendo à situação de liderança de Daniel Silva, mesmo sabendo, como no início fizemos referência, que não é o tipo de terreno mais favorável ao corredor boavisteiro. Os homens que seguiam na frente da corrida relativamente ao pelotão nunca chegaram a ter uma grande vantagem. 2 minutos e 5 terá sido a vantagem máxima alcançada. Muito por ação, naturalmente, da Rádio Popular Boa Vista e também da equipa Euskadi, que mais tarde, a par da formação de Tavira, a Carmim Tavira, também ela se juntou na perseguição, ou pelo menos na tentativa de fechar o espaço para os homens da dianteira. Do grupo de fugitivos, o belga Jasper Stuyven, da Bontrager, era o melhor classificado.
O diretor desportivo é nada mais nada menos do que o filho do antigo campeão Eddy Merckx, Axel Merckx, a dizer aqui que a estratégia era exatamente vencer esta etapa. A estratégia até aqui tinha sido ganhar tempo nas metas volantes. Estava a ver o que é que podia acontecer no resto da etapa. Iam tentar chegar ao primeiro lugar da classificação geral. Faltavam 35 km neste momento para o fim e que tudo podia acontecer, segundo as palavras do belga. E tínhamos lá atrás no pelotão uma situação peculiar. Dois grupos, Marco. Uma situação que acontece por força da velocidade, que estava a ser muito também pelo vento, que é bem perceptível na imagem, que se fazia sentir lateralmente, antes da viragem dos corredores em direção já mesmo à barragem do Alqueva. Isso provocou dificuldades, alguns cortes, nomeadamente entre dois grandes grupos do pelotão. Neste primeiro, é bom dizê-lo, estava o camisola amarela, ainda a camisola amarela, Daniel Silva. Aqui com a tal movimentação dos homens que comandavam este grupo, exatamente a Carmine Priu e também a equipa basca Euskadi. Mais tarde, juntar-se-ia também nesta fase final a formação LA Antártida. E com isto diminuía também a vantagem dos homens que estavam mais adiantados. Sim, uma aproximação até a entrada nos últimos 15 km. Ainda há a expectativa de poder, inclusive, haver um anular da fuga dos homens da dianteira, mas os corredores que estavam na frente, também eles rolavam a grande velocidade. Piso bom, pernas para que te quero, a caminho da meta instalada em Portel depois de 172 km. Agarra bem aí, não podes colar, opa! A campeão, vai lá embora! 1 minuto e 40, 1 minuto e 40, faltam 12 km. Marcos, 12 km. 12. 1 minuto e 40. O incentivo, a força que é dada, a força anímica, claro, por parte de José Barros aos seus corredores, em particular Alejandro Marque, o melhor colocado dos representantes da sua equipa. Lá atrás, neste primeiro pelotão, a aparecer também a equipa LA Alumínios, Antártida, como já tinha sido feito referência, e Portel estava logo ali à vista. E é na discussão, já com Portel à vista, na discussão pela etapa e também pela geral individual, como é evidente, que dois corredores levam alguma vantagem. O belga Jasper Stuyven e o norte-americano Shadaga. Alguns metros de vantagem, sempre grande perseguição por parte dos corredores da OFM Quinta da Lixa, que também, claro, estavam com Alejandro Marque na discussão da etapa e para a geral final desta alentejana, mas o bom entendimento entre os dois homens da frente, o norte-americano e o já referido corredor belga, melhor posicionado, estava apenas a 5 segundos na geral individual, depois das bonificações. Com estes poucos metros entravam no último quilómetro e faziam a aproximação ao centro de Portela, onde estava instalada a meta final, dando a sensação que definitivamente seria entre os dois a discussão da etapa. Acabavam os 6 melhores corredores classificados exatamente no mesmo tempo. Filipe Cardoso também a explorar ali a roda durante algum tempo de Carlos Oyarzún, a tentar também ele ser... Era uma etapa onde ele podia vencer. Claro, até porque sendo o único representante da sua equipa na fuga, ele se defender também muito, nunca entrava no trabalho de fazer a corrida andar depressa. Estavam nos metros finais e o norte-americano e o belga na discussão da etapa, rapidamente o corredor comandado por Axel Merckx a ganhar vantagem e também a perceber que não só seria o novo líder da alentejana, mas também o vencedor desta segunda etapa. Média do triunfador, 41,5 km nestes 172 km que tinham começado em Sousel. Shadaga faz a segunda posição, o chileno Carlos Oyarzún do Loltan Dunas Douradas é o terceiro classificado. E quanto às declarações do novo camisola amarela, no final a dizer estar bastante feliz por ter ganho a camisola amarela, a dizer que esta tirada foi bastante difícil. Em primeiro lugar porque com a luta pelas bonificações nos sprints intermédios tinha de estar bastante a tempo e felizmente conseguiu ganhar tempo. A dizer também que acabou por ser feito tudo no tempo exato e depois a elogiar a sua equipa, a dizer que fizeram todos um bom trabalho e que é um bom grupo. Para Daniel Silva, agora a liderança da montanha que terá que defender no último dia da alentejana. E quanto a Filipe Cardoso, é agora neste momento o melhor português. Depois de terminar é tudo muito fácil, ia dizer que devia ter arrancado com os dois que saíram a 1 km, mas optei por esperar. Sabia que a OFM ia querer apanhá-los também e é aquelas hesitações
na parte final que não permitiram vencer a etapa. A nova geral, os primeiros 10, com diferenças bem mais interessantes entre eles, e inclusive uma diferença significativa para o 10º classificado. De destacar nesta classificação Alejandro Marque na 3ª posição. E ao terceiro dia vai-se correr a etapa Vidigueira-Mértola, a etapa rainha com 174,5 km.